prover os seus caminhos e orientações honrosas, pois que eu, que fui o pai, que perante Deus e a sociedade me comprometi à nobre missão da paternidade, me desonrei e desonrei com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção em torno de angustiosa situação de ambos. Ainda que meus próprios sofrimentos aumentassem por tempo indeterminado, oferecia-lhe como pendor do meu reconhecimento por qualquer benefício que lhes concedesse sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois eu bem reconhecia não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Me afastaria para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais para a ribeira, e Albino não levasse o desespero até se lançar ao suicídio. Antes, se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia se reabilitar. Quem o saberia? Irmão Ambrósio, vigilante incumbido de nos reunir ao anoitecer, me encontrou lavado em lágrimas. Mais uma vez narrei minhas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Ele me concedeu enternecidas expressões de reconforto, enchendo meu coração dolorido de esperanças, concluindo, enquanto bondosamente me amparava para o regresso à comunidade. Deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Faz-o com bom ânimo e coragem, exaltando energicamente, tanto quanto possível, o grau das suas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente seus pedidos, no momento muito justos, nas superiores camadas astrais, onde viceja irradiando flores de auxílios e bênçãos. A amorosa caridade da dulcíssima guardiã de nossa legião. Apesar de que o aconselho ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o seu pensamento, a fim de que as suas forças, ainda inexperientes, se revigorem e prevaleçam ao calor dos demais. Pois suas súplicas desse momento são muito importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falei-lhe do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Assim, na manhã seguinte, irmão Miguel de Santarém me visitou discretamente, me convidando a tomar parte de suas reuniões particulares com mais alguns afins, para que fraternalmente unidos solicitássemos os favores por mim desejados em torno dos fatos que mais me afligiam, porque era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir a quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas em torno dos meus entes queridos. Assim foi feito realmente. Sob as frondes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria elevavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão de Santarém elevava o pensamento fiel e, humildemente, transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Assim, por várias vezes, deixei minha alma se arrastar através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros e acompanhava vibrante de confiança e de esperança as expressões que, no âmago do ser, arrancavam em meu benefício estas simples e doces reuniões
se repetiram muito em segredo durante algumas vezes seguidas, e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos dos meus filhos eram ali pronunciados diariamente, e como era consolador ao meu espírito arrependido ouvir que os amorosos seguidores do complacente Mestre e Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz tratava de regenerar os pecadores, e eles caridosamente se referiam condoído de suas grandes misérias, eterna esperança e humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, como raio de sol levantando aleluias nas trevas angustiosas, depois de uma noite de tormentas. Passados alguns poucos dias, tive a surpresa de ser reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Me apresentei inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituei a somente reconhecer de sabores em volta dos meus passos. Porém, o diretor me acalmou logo de início por me apresentar pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro, estruturado em raios de luz compensada, enquanto eu era informado do que acontecia. Antes de mais nada, agradeço ao Senhor todo bondoso e misericordioso, Carlos Jerônimo. Suas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta da nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra de seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogaste. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções do mais alto, os nossos orientadores mandam estas instruções, espécie de programação a ser efetuada em torno dos seus filhos Albino e Margarida, com o visto do irmão Teócrito, como se encontra hoje mesmo, poderemos iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi no momento, deixando, porém, que minha alma, célere, externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao bom Deus, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho iluminado, voltando várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. Porém, o próprio diretor, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se feiticeiras do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam, no sentido de beneficência aos sofredores. Traziam as ordens que a magnânima Senhora enviou para meu socorro supremo. Ordenava que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem, sem mais tardança, atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na Terra ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das batalhas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que os pobrezinhos fossem aconselhados, advertidos, esclarecidos, porque o de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que em torno de ambos caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse,
porque o astral superior se encarregaria de criar as oportunidades necessárias aos acontecimentos. No entanto, bondosos amigos, devo confessar que até agora bem pouco entendo dessas coisas. Narro como aqueles que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para a necessária análise. Quanto a Marieta e Arinda, que me tranquilizasse, eram honestas e trabalhadoras, e ambas se encontravam harmonizadas com as situações que lhe cumpriam, mas perseverássemos em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não roguei em minhas ardentes súplicas, mas que não foi esquecido pela amável mãe de nosso Senhor Jesus. Presa que era de arrastamentos inferiores que dele traziam o tirano do lar. A severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novas oportunidades e novos benefícios lhes proporcionariam. Vemos que é bem árduo o trabalho conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vocês, boa vontade sempre crescente. Interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessado. Já iniciou o movimento regenerador? Irmão de Santarém, a quem ele se dirigiu, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade, e disse: sim, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora desses casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa qual nobre tarefa, irmão de Santarém, tornou o moço doutor. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo nos emprestar o auxílio de suas fraternas simpatias. Conforme não poderia deixar de ser, continuou o nobre religioso, assumi a direção do empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiores do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero combate, pois não ignoram que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos oferecerão espontaneamente o seu auxílio, atendendo apenas ao chamado especial que se proclama, além de que os próprios servidores da nossa colônia são todos voluntários. Atendendo sem demora, me entendi cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesses e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos, até que na noite do terceiro dia, após a homenagem que, muito agradecido, prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Fazia o plenilúnio, lua cheia, a luz doce e melancólica da lua,
A humilde irmã da terra suavemente clareava os caminhos tristes do astral inferior por onde deveríamos transitar. Para o transporte, nos servimos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço da nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reservas de energias para os serviços a realizar. Oh, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível, não foi sem delicados arrepios de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta pelos véus de ondas atmosféricas que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças esgazeadas aos nossos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocabulário inexpressivo. Nosso distinto irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabem, chefia as expedições missionárias no exterior de nossa colônia e que, como sempre, foi o primeiro voluntário a se apressar em atender nosso humilde convite para o serviço extra, nos levou a um giro pela cidade que tanto havíamos amado, pois ele também viveu no porto e se abrigou sob aqueles tetos amigos, cujas molduras e vidraças agora distinguíamos beijadas pelas ternas cintilas do luar. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do Cais da Ribeira. O Douro amigo marulhava, imitava barulho de ondas docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, ainda não se extinguiu, muito apesar de longa permanência na pátria espiritual, o espaço. E com certeza Jerônimo fez parte de importante expedição? Perguntei ansioso. Oh, não, não seria prudente que o fizesse. Cumpria-nos evitar o dissabor de realidades duríssimas e mesmo Jerônimo seria um estorvo para nós, ao invés de nos auxiliar. No entanto, meus amigos, não me permitirei descrever o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha representando o papel principal. Mas imaginei um daqueles antros de vícios e libertinagem, como tantos que infelizmente existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que os outros. Pensei no que seria um impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes, e terão pálida ideia do inferno de que deveríamos afastar Margarida Silveira, porque assim o astral superior ordenou, solicito aos nossos apelos. Porém, como fazê-lo? Diante das cenas lamentáveis que nos deparavam, a angústia da repugnância tentou dominar nossas almas, tornando-se necessário de nossa parte a vigilância na comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, levada ao mísero trono de situação insolúvel para a sua inexperiência, Margaridinha
apareceu como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o confronto, o socorro de corações generosos dispostos a aliviar e consolar. Nós a vimos, apesar de suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas, submetida aos torpes caprichos de carrascos desalmados, os quais a forçavam a sorver grandes copos de vinho, intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes, e empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante, desfigurada por trejeitos ridículos, também era forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga, para divertir os ínfimos algozes. Porém, sem que o pudesse fazer convenientemente, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda mais uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Lembrando-me de que as instruções recebidas de mais alto recomendavam que a pobre menina fosse retirada com urgência daquele ambiente condenado, não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. A um aprendiz da vigilância que levei comigo, justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras através dos serviços de beneficência ao próximo, indiquei à mísera jovem, dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata em torno dela. Adormece-a, meu amigo, como uma carga magnética forte, usando dos elementos fluidos dos circunstantes. Dá-lhe aparências de doente grave e afasta com presteza esses infelizes que a maltratam. Esse aprendiz sabia operar com certo desembaraço, apesar de seus conhecimentos serem poucos e pequeno o cabedal moral que possuía. Não havia muito, foi chefe de falanges contrárias ao bem e ao amor, porém convertido desde certo tempo à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora era obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a se elevar moralmente, oferecendo-lhe oportunidades de serviços reabilitadores. Chama-se Osório e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Antes viveu nos sertões brasileiros, onde praticou ritos e magias africanas. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se da infeliz peixeira no cais da ribeira, passou as mãos à altura dos joelhos dela, como lançando-os. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se à altura do busto e, em seguida, contornando a fronte, toda a cabeça. Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsões impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente, sem interromper-se no afã da sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários.
Osório chegou-se a um dos convivas que se mantinham estupefatos diante do incidente e segredou algo ao seu ouvido com veemência e emoção, interessado em sair-se bem na tarefa. O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando alterado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Céus, a coitadinha está morrendo por nossa culpa. Fujamos antes que apareçam os capangas. Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente, deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida estrebuchava, parecendo nas náuseas da agonia. Eu e meus dedicados auxiliares a rodeamos no intuito de beneficiá-la com os bálsamos de que no momento poderíamos dispor. No entanto, convém frisar que nem eu, nem os meus adjuntos éramos sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstantes do plano material, pois nossa qualidade de espíritos desencarnados nos tornava inatingíveis à visão deles. Mas a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez das descargas magnéticas necessária a seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos e enternecidos diante de seus sofrimentos. Tornou-se inanimada, se acalmando gradativamente, porém continuando estendida sob as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com os acontecimentos, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade em torno do caso, pois não desejava complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital e jamais num cárcere. Por essa razão, afastamos a possibilidade da presença de policiais enquanto providenciávamos a ajusta de algum médico cujos sentimentos de caridade nos inspirasse confiança. Alguns minutos depois, chegando o médico que a considerou gravemente doente, em virtude da grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecemos em torno dela ocorrente a harmoniosa de sugestões compassivas. E assim foi que, tal como desejamos, e tornava-se necessário, passada que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva, a filha do nosso pupilo aqui presente dava entrada em modesto hospital, caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciássemos quanto aos seus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte da expedição, a fim de que não fosse poupar dos cruciantes amargores, como está informado dos acontecimentos, não se sente arrependido, chocado com essas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos a que as ouvem. E perguntei ousadamente, desejoso de tudo investigar. Sim, me sinto amargurado e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos, apesar de o sofrimento e as instruções que venho recebendo aqui, elucidaram-me o bastante para raciocinar melhor
hoje do que em outro tempo. Convém e reflita, meu caro senhor Botelho, que se irmão de Santarém descreve para nós os acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui vieram para o serviço de instrução, além de que são amigos sinceros, irmãos afins, capazes de atitudes fraternais, não apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa aflição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade desde as tristes peripécias do Vale Maldito. Eu vou parar que o tempo também está se esgotando.